Oh, glória! Nekandenamasai. É isso que o sangue do Senhor Jesus faz desde que ele derramou seu sangue na terra. O sangue de Jesus até os dias de hoje tem clamado a Deus por misericórdia. Eikanamassai. Não é como o sangue de Abel. Como diz a palavra do Senhor. O sangue de Abel, que foi derramado inocentemente na terra, clama por justiça, clama por vingança. Nekamenov Asorandenai. Manei tonika minasai. Mas o sangue de Jesus clama por misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ei, Kamaná. O sangue de todos os mártires que foi derramado na terra inocentemente. E que badá sorou de Kaminov Yasedeyandinai. O sangue de todos os mártires, começando por Estevão, não clamam por vingança, mas clamam por misericórdia. É por isso que Deus ele diz que nós devemos perdoar até mesmo os nossos inimigos, exatamente por causa disso. Porque se o nosso clamor for mais alto do que o clamor do sangue dos inocentes que pedem por vingança, Ebanébia, se o clamor do povo santo de Deus encher a taça da misericórdia antes da taça da ira, então, como está escrito na palavra, a misericórdia triunfará sobre o juízo. Por que muitas vezes acontecem catástrofes, desgraças? É porque a taça da vingança, do clamor dos inocentes, do sangue dos inocentes, encheu primeiro do que a taça da misericórdia. Há muito mais clamor subindo diante de Deus por vingança do que por misericórdia. Por isso a igreja deve se levantar para confessar os pecados da cidade, do país, da nação. Por isso nós, como igreja, devemos clamar a Deus por misericórdia, para que a taça da misericórdia se encha antes da taça da ira, a taça do juízo, do justo juízo de Deus. Que benécia, Rodimasenai, Koramassai. A taça da ira de Deus já estava praticamente cheia, estava por transbordar contra Nínive, a cidade ímpia, a cidade perversa, onde os homens que ali habitavam eram bárbaros. A taça já estava quase para transbordar das maldades. Mas antes que Deus derramasse a taça da ira, ele enviou um profeta, Jonas, para aquela cidade. E mandou Jonas pregar: a taça da minha ira já está súbia, quase cheia. Falta só um pouquinho. Mais 40 dias e a taça já vai estar cheia e eu vou derramar sobre essa cidade. Mais 40 dias súbia, e a minha ira descerá sobre essa cidade ímpia. E enquanto Jonas pregava esta palavra de juízo sobre Nínive, então o rei de Nínive convocou um jejum e eles se humilharam diante de Deus, vestiram-se de pano de saco, até os animais ficaram em jejum. E eles clamaram e clamaram e clamaram a Deus por misericórdia. Confessaram seus pecados, as suas maldades. E aí eles começaram a encher a taça da misericórdia. E eles continuaram jejuando e orando e suplicando e confessando os pecados da nação. Aleluia! E antes que os 40 dias se completassem e a taça da ira ficasse cheia para que Deus então derramasse sobre eles, oh, aleluia! A taça da misericórdia completou, se encheu. E aí quando se completou o tempo, os 40 dias, a taça da misericórdia estava cheia. E a taça da ira, ela esvaziou. Porque a cada clamor de misericórdia, a cada humilhação, a cada lágrima, a cada pedido de perdão, foi fazendo com que a taça da ira se
se esvaziasse. E aí, quando completou os 40 dias, a taça da misericórdia estava cheia. E aí, então, Deus pega essa taça e ele derrama sobre eles, cancelando o juízo. Oh, glória! Deus cancelou um juízo para uma cidade ímpia, para uma cidade perversa, Ecamenóvia, porque eles se humilharam, confessaram seus pecados, se arrependeram. Então isso nos faz entender que não é da vontade do Senhor executar juízo sobre a terra, sobre cidades, sobre nações. Mas como a taça da ira, a taça do juízo está mais cheia do que a da misericórdia, e por ele ser justo, então ele não tem outra opção senão executar o juízo, porque durante o tempo em que Deus estava dando para que houvesse um arrependimento, não houve esse arrependimento. Oh, Ramanassai. Por isso, nós como igreja devemos nos levantar em oração, em súplicas, como diz segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, aqueles que se chamam pelo meu nome, porque nós não podemos esperar que os ímpios, os pecadores façam isso. Não podemos. Quem tem que fazer isso somos nós. Aqueles que vivem na impiedade não vão pedir perdão a Deus, confessar os seus pecados. Mas nós podemos fazer isso por eles. Por nós e por eles. Como Daniel fez isso. Daniel confessou os pecados da nação. Mesmo sendo ele um homem justo, íntegro, mas ele entendeu, se eu faço parte desta nação, então eu estou incluso. O que eles estão cometendo é como se eu também estivesse cometendo esses pecados. Por isso eu venho a ti, Senhor, confessar as nossas iniquidades e pecados. Ebanedianai. Ou seja, Daniel se colocou como um intercessor. Ele se pôs na brecha entre Deus e aquela nação rebelde. Naiode Kamenévia. E é isso que o papai quer que a gente faça como igreja. Que nós nos coloquemos na brecha entre ele, o papai, e esta nação. Shiro Ramande Kamenávia. Tudei Nasirai. Para que assim, então, através da intercessão, do clamor, da súplica, do arrependimento e da confissão, todo tipo de juízo possa ser cancelado e no lugar do juízo venha a misericórdia, a graça superabundando aonde o pecado havia abundado, que venha superabundar a graça. Então, igreja do Senhor, vamos nos posicionar, vamos levantar um clamor ao Pai, em o nome do Senhor Jesus, a favor desta nação, nos arrependendo como nação, pedindo a Deus misericórdia, para que no lugar do juízo venha misericórdia, venha bondade, venha abundante, superabundante graça. O Ramino Sandenake Medovasai, Andoni Benécia Landoru Recheme Candenai. Ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome orasse, buscasse a minha face e se arrependesse dos maus caminhos, então eu ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. O Ramanasse Dambinabadébia, o Jekamaná. Então, povo de Deus, vamos clamar, vamos suplicar, vamos confessar, vamos nos humilhar, vamos nos arrepender como nação. Para que Deus venha sarar essa terra, para que Deus venha trazer misericórdia e não juízo. Para que haja salvação e não destruição. Para que haja paz e não guerra. Para que haja vida e não morte. Para que haja reconciliação. No Rebandei na Covinai. Rodenacelanderabi oncheni rosilande keminovia. Aboniza la chemi andri lexabia notruia solovia. Gerande kamanai selandenai banébia. Ah, vem Espírito Santo de Deus sobre nós.
Nos ajuda, Senhor, a clamar, a suplicar por esta nação. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa intercessão, porque nós não sabemos orar como convém, mas como escrito está na tua palavra, o Senhor nos ajuda a orar, a interceder. Então nos ajuda, ó Espírito Santo, a interceder por esta nação, para que ela seja redimida, para que ela seja curada, para que ela seja liberta, para que ela seja resgatada na Candinomassai, para que seja, ó Espírito Santo, aleluia, para que seja colocado nesta nação homens justos para governar esta nação, homens honestos, de boa reputação. Então nos ajuda, amado Espírito Santo, a interceder para que no nome de Jesus não haja mais corrupção nesta nação, não haja mais injustiça, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a interceder, ou a clamar, a suplicar ao Pai, para que Ele venha intervir nesta nação. Para que não haja mais, Senhor, tantas injustiças. Nos ajuda, amado Espírito Santo. Nos ajuda, amado Espírito de Deus, a levantar um clamor, uma súplica a favor desta nação. Para que o Brasil seja um país redimido, para que esta nação seja liberta, para que esta nação conheça Cristo, para que a igreja seja unida em um só propósito, em uma só missão, para que não haja mais divisão entre nós, não haja mais partidarismos, não haja mais desavenças, não haja mais, Senhor, inveja, não haja mais ciúmes, não haja mais disputas. Que a igreja venha se despertar, se unir e se tornar, ó Senhor, como era quando a igreja nasceu ali, papai, nos tempos, Senhor, de Cristo, dos apóstolos. A tua palavra diz que era a alma e o coração daqueles que criam. Eles estavam sempre juntos, unidos. Então nos ajuda, Senhor Espírito Santo, nos ajuda a orar. E levanta, ó Espírito Santo, desperta, ó Senhor, intercessores, homens e mulheres, por todo o Brasil e pelo mundo afora, para clamar, suplicar, interceder, se arrepender, confessar os pecados da nação, para que então a sua misericórdia seja derramada e não a sua ira, Senhor, não a sua ira. Stobenese la diorcabilissa mandido kadishanai. Stobebles tobedia clometinus cambiforia. Stabilnes tebicobla siba necomeni basai. A estabelece as tobericamble sobar camilo basai. A ilosabe de estabelece a do cambiro chanamio vanesia. Estabelece a liroblesso manto yorcominesia. E o cabino salabante do arvista mido caminai. Estabelece, Senhor, a rote cablacia manai antoni camanai. Estabelece a tua justiça nesta nação, Abba. Estabelece a tua justiça, Senhor. A justiça que é segundo a graça, não segundo a lei. Na cobenesse alabadou. Robenesse abá. Porque se tu, Papai Celestial, estabeleceres a tua justiça segundo a lei, esta nação será como Sodoma e Gomorra. Na cobenesse adai. Mas se o Senhor estabelecer a tua justiça segundo a graça, Rabacíbia, então será como Nínive. O Senhor vai trazer cura, restauração, avivamento, salvação, prosperidade. Então, nosso clamor, papai, é que o Senhor venha estabelecer a justiça segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e não segundo a lei. Estabeleça a tua justiça, Abba, a justiça, Rabai, a justiça, Ekabadai, com base na obra de Cristo, com base no sangue de Cristo, no Kayodanai. E não com base no sangue dos inocentes que essa terra bebeu e bebe até hoje. Ó Senhor, estabelece a justiça de Cristo nesta nação. Perdoando, Senhor, esta nação. Perdoa, Senhor, esta nação. Perdoa os pecados praticados. Perdoa, Senhor, por todo o sangue inocente que derramado foi nesta terra. Rogamos para que essa terra seja sarada, Senhor. No Cabenóvia, a Dionebeleze, Litorior de Tina Cambodia
Abaleio Xenacande na Abasébia, da Yotonoconoboshiri ande na Masai. Ailoriande clava sobre de ondes, glória adianto de aglomecida dorchina cobenecida de atanhotonoso. Senhor, que haja vida, que haja que haja salvação, e camadure shemanai vanevia. A tudela solediando, a ganioto da que veniva sola, barcio do corbinante, la dortimi candira masubia, menezolo chudoro camido siram vedoti amisarga di doshina candira masai. A jodiro torne que venesila, tor que vina masor cabida cante de camanasai. O be Dios elam venecia, gandro de sato cobatuto cobatura checa badai. A Dionécio lavar de odio colosso do boshiri cambidosai. A molte corashiba camboturo soro cabito bosu. O rodi camanaseba toca batu de chica batu de camani comanaso batu da hamba tudo sulan de canida chica manoso. A lo de André sable vida silor cabio sende de atioto no sol. A bonebacela giorri di aclevi a turri santo do cabelo de china candinova sai. Nico bene salabia, a solebiancha de orlias todelidar de atenda cabinova sai benébia. Atende, papai, atende as nossas súplicas, atende os nossos clamores, atende as nossas orações que sobem diante de ti, papai. Em favor desta nação nós estamos orando, em favor desta nação nós estamos suplicando o teu favor, a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Não deixe esta nação se perder, papai. Não deixe esta nação sucumbir, papai. Não deixe o inimigo prevalecer, Senhor. Estende a sua forte e poderosa mão, ó papai. Traz, papai, salvação a esta nação, ó Senhor. Ricabadai, Banévia. Xerandenai, Banévia, no caiota, nassa, holanda, aqui, Venécia, lai. Avivamento é o que nós pedimos a ti. Ô, rodoiquebanébia, solania, caninai. Cancela os juízos já pré-determinados, papai, por causa do clamor do sangue dos inocentes. Ó Senhor, cancela o juízo, e no lugar do juízo, ó Senhor, estende a sua misericórdia, papai. Benévia, sorande, camanai. Odenasse, labiautonocovinesse, landinai. Papai, quando o rei Ezequias, ele se perdeu durante o seu governo sobre Judá, então o Senhor enviou o profeta Isaías a ele para dizer assim: Ezequias, arruma a tua casa, porque certamente, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Era uma palavra de sentença, de juízo. E Isaías vira as costas, mas Ezequias volta-se para a parede, ora e chora. E antes que o profeta Isaías saísse da porta do palácio, eis que vem a palavra do Senhor e diz, Isaías volta a Ezequias, e diz assim, eu vi as tuas lágrimas, e ouvi a tua oração. Está cancelado o juízo, a sentença sobre ti. Eis que não morrerás, mas viverás. E eu te darei vitória sobre os seus inimigos. O Rabashei Kandinamasai. O Likaminabasébia. Senhor, nós como igreja, clamamos, Senhor, e derramamos nossas lágrimas, Senhor, em favor desta nação. Atenta, Senhor, para as nossas orações. Olhe para as nossas lágrimas. Para aqueles, ó papai, que na brecha estão e que estão clamando por misericórdia, clamando o teu favor. E assim como o Senhor mudou a sentença já pré-determinada, já determinada, na verdade, em relação a Ezequias, o Senhor mudou a sentença. O Senhor mudou a sentença porque a tua misericórdia triunfou sobre o juízo por causa da humilhação de Ezequias. Porque ele se humilhou, e nós, como igreja, nos humilhamos agora diante de ti, Abba, para que o Senhor mude a sentença contra esta nação. E no lugar da ira, venha a misericórdia. No lugar do juízo, venha o teu favor, a tua bondade. E que esta nação venha receber graça, favor, bondade e misericórdia. E assim seja estabelecida nesta nação a justiça de Cristo, o amor de Cristo. Manade Kamaná Benébia, levando esta nação a um avivamento, a uma salvação em massa. Godi blessandi doroshira kibeaborou,
Rodecabe de saia torriclas amida chorricles passeria forna que me dá sai.